Na abertura de mais um programa Encontros Maturidade em Tempos Desafiadores, quero saudar em meu nome o professor Antônio Jordão Neto, as professoras Benair Ribeiro e Eliana Galassi, que hoje estão programadas para a apresentação do tema Apreciando Arte e Cultura na Quarentena. A primeira a se pronunciar é a professora Benair Ribeiro, que abre a exposição, é mestre e doutora em História Social e Cultural pela USP de São Paulo e bacharel em Direito pela Universidade Mackenzie. E tem também licenciatura em História pela própria PUC de São Paulo. Então, tem duas importantes obras publicadas, que são Simbologias de um Poder e na Arte e Inquisição na Península Ibérica e Morgado de Misérias, Auto de Fé de um Poeta Marrano. E vai discorrer sobre arte e cultura de uma das mais tradicionais, milenares culturas, que é a China. Então, passamos a palavra à professora Benair Ribeiro. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, estou feliz de participar desse evento para a maturidade, para dar uma continuidade à nossa conexão e à experiência tão gratificante que é trabalhar com esse perfil de população da Universidade Católica de São Paulo. Vou falar num tema que pode estar, neste momento, perturbando a cabeça de muita gente, e é um verdadeiro desafio falarmos sobre a China, porque nesse exato momento que nós sofremos debaixo dessa pandemia e que supostamente o vírus tenebroso que se espalhou pelo mundo teve origem na China, fica até meio constrangedor tentar falar sobre essa cultura espetacular que foi desenvolvida há milhares de anos atrás e que tem contribuído para o progresso da humanidade. O momento atual não pode apagar o passado. A história mostra que nós aprendemos com o passado. Então, conhecer um pouco mais da cultura desse povo, que hoje é tão acusado por toda essa situação da saúde no mundo, talvez nos ajude a compreender um pouco o que ocorre atualmente. Não vou entrar no campo da discussão política, porque não é aqui o meu interesse, mas tentar mostrar para vocês o quanto a produção artística e cultural da China tem importado para o mundo. Desde que eu fiz o curso de História na própria PUC, na licenciatura, me incomodava uma questão de que sempre a história era focada a partir da Europa Ocidental. Pouquíssimo se referia à história do Oriente. E isto, durante os meus estudos, as minhas pesquisas, veio despertando em mim a curiosidade para conhecer o outro lado da humanidade, que era praticamente esquecido pelos livros de história. Recentemente, chegou a minhas mãos um livro muito interessante, e até eu recomendo a quem quiser ter uma noção mais ampla sobre isso, que é um trabalho de um professor da Universidade de Oxford, e que surgiu em 2015 e, no Brasil, somente no final do ano de 2019. O livro chama-se No Coração do Mundo, e é uma nova história partindo do conceito de rotas da seda. Então, eu passo a fazer as considerações sobre esta participação das chamadas rotas da seda. Não é uma rota, uma única, são vários caminhos desenvolvidos por mercadores de longo tempo, que foram se solidificando e foram os responsáveis pela interpenetração da cultura oriental com
os caminhos do Ocidente. Então, conhecer um pouquinho desse lado oriental, eu acho que de suma importância. Então, eu pediria que nós passássemos a verificar as imagens para que eu possa, então, explicar esta passagem. O que vocês estão verificando é uma localização desse caminho que eu chamo de rotas da seda. Vocês podem perceber que nós temos aí um gráfico focando parte da Europa, África e Ásia, e o desenho nos mostra caminhos em vermelho e em azul. Os caminhos em vermelho corresponderiam às rotas, aos caminhos, às veredas pelas quais comerciantes de longo tempo levavam as suas mercadorias no lombo de mulas ou de camelos, principalmente, até as margens do Mediterrâneo, partindo do centro da China, atravessando as áreas desertas do famoso deserto de Gobi, ultrapassando o Cáucaso e chegando ao Mediterrâneo. Por outro lado, há uma rota em azul, salientada, que significam os caminhos marítimos desses mesmos mercadores que levavam, então, produtos do Oriente para o Ocidente e vice-versa. Então, há uma troca intensa. Como eu já disse, não é uma rota, uma só rota, são várias rotas que, através da troca intensa de mercadorias riquíssimas produzidas nessas terras longínquas do Oriente, acabavam chegando até a Península Itálica e da Península Itálica, então, se espalhavam para o restante da Europa. Quando falamos da doença atual, é evidente que o inicial ponto de difusão desse famoso vírus se originou realmente no centro da China, e ele parece ter sido transmitido por puro descuido em alguma forma de contato com viajantes que estiveram no local. A China sempre foi acusada, durante a história, de ser uma transmissora de pestes, de doenças, desvalorizando as outras contribuições que essa civilização pudesse dar. No que importa no momento, para que a gente não possa divagar demais, é a formação inicial da civilização, podemos dizer assim, ou da cultura chinesa. Há comprovadas ideias de que o território que hoje nós identificamos como China já apresentavam restos bastante significativos, cerca de 8.000 anos antes de Cristo, e toda essa região, que hoje nós chamamos de China, passou por um período bastante convulsionado até que se conseguisse que essas populações se unificassem dentro de um esquema político realmente poderoso e que pudesse controlar toda esta magnitude de povos que vão se mesclar nesse território. A China, ela tem o seu foco inicial de população nos vales do Rio Amarelo e do Rio Azul, são extensas planícies férteis que possibilitavam agricultura em larga escala desde muito cedo, e então a população vai crescendo e ela precisa se organizar. Mas desde o princípio dessa organização política que vai tentando por ordem na sociedade, os chineses, que também são chamados de Han ou Qin, eles tinham uma comunicação muito intensa com a natureza. Na verdade, eles pregaram desde sempre que deveria existir uma
harmonia entre natureza e homem. E isso vai resultar em algumas ideias muito básicas que serão desenvolvidas ao longo da história da China. Apenas para que a gente faça uma correspondência com o mundo ocidental, nós temos, no período dos chamados reis combatentes ou reinos combatentes, uma intensa militarização dos governantes para impor a ordem à sociedade. Neste momento, surge um escrito muito importante que, devido às ressalvas necessárias, nós podemos citar esse manual escrito como sendo uma espécie de Maquiavel da época. Eu estou me referindo a Sun Tzu. Sun Tzu escreveu A Arte da Guerra, e a arte da guerra tinha como princípio básico o homem nobre, e era uma espécie de manual para os governantes, para que eles atingissem seus objetivos e fossem dominando todos aqueles que eles pretendiam manter sob seu poder. Um pouco depois de Sun Tzu, nós temos um outro sábio, um outro nome importante da literatura chinesa, que é Confúcio, ou Mestre Kong, também conhecido no Ocidente por Confúcio. Confúcio deixou-nos ensinamentos chamados analectos. E, a partir daí, nós temos uma unificação bastante séria, organizada, da dinastia Qin. Esse nome, Qin, se escreve na transliteração para o português com Q-I-N, mas os chineses pronunciam Qin, de onde o nome China, chineses, etc. Confúcio defendia a lealdade, o bom comportamento, a obediência e o respeito. Eram os princípios básicos da sabedoria ou dos conselhos que essa postura filosófica, podemos dizer assim, tentava passar à população. E eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Nós é que agradecemos. Agora vamos passar a palavra à professora Eliana Galassi, que é formada em letras pela USP, com pós-graduação em literatura inglesa e também formada como professora de música, além de ter feito vários cursos livres lá em Florença sobre a história da arte. E ela vai falar principalmente sobre um grande arquiteto, fazer uma breve biografia sobre o grande arquiteto catalão, Antônio Gaudí, e falar também, principalmente, sobre a sua expressão em termos da arte nouveau da Espanha. Com a palavra, professora Eliana Galassi. Vamos fazer um passeio rápido, então, por Barcelona, para a gente poder falar um pouquinho desse extraordinário arquiteto que foi Antoni Gaudí. Por favor, vamos às imagens. Então, o título é justamente O Sonho Colorido de Gaudí, porque Gaudí costumava dizer que nada na natureza é monocromático, ou seja, tudo na natureza se apresenta colorido. Próximo, por favor. Vamos falar um pouquinho, então. Antoni Placide Gaudí Cornet, ele é o mais jovem de 5 irmãos, nasce dia 25 de junho de 1852 em Reus, justamente nesta casinha amarela que vocês estão vendo, chamada La Calderera, porque ele vem de uma família de caldeireiros. Reus fica na região da Catalunha, e falece dia 10 de junho de 1926, vitimado pelos ferimentos de um atropelamento por bonde, quase em frente à Sagrada Família. Em 1870, ele muda-se para Barcelona. Em 1873, ele ingressa no curso de arquitetura na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Barcelona, gradua-se em arquitetura em 1878 e conhece o seu maior cliente, grande mecenas, Eusebi Guyer,
que era um próspero empresário do ramo têxtil de Barcelona. Em 1883, aos 31 anos, ele assume a construção da Sagrada Família até a sua morte em 1926. Quando ele se forma em arquitetura, obviamente, ele não foi um aluno tão exemplar, e o diretor da faculdade disse o seguinte: não sei se demos o título a um gênio ou a um louco, o tempo dirá, pelo fato de ele não ser tão disciplinado, mas assim mesmo seus professores viam nele já uma veia muito forte de genialidade. A obra de Gaudí está inserida no movimento modernista catalão, que seria justamente a versão espanhola da Arte Nouveau, que é um movimento internacional de arquitetura e artes decorativas que vai ocorrer na Europa mais ou menos entre 1890 e 1910. Aqui nós temos as principais obras de Gaudí em Barcelona. Vamos falar rapidamente de cada uma delas. Nós temos a Casa Vicens, que na época era uma casa de veraneio, hoje já incorporada à cidade de Barcelona, que foi encomendada a Gaudí pelo fabricante de tijolos e azulejos, Manuel Vicens. Temos a Sagrada Família, que é a sua grande obra, que ele começa justamente a dirigir em 1883 e tem previsão para que seja terminada em 2026, por ocasião justamente do centenário da morte de Gaudí. Nós temos o Palácio Güell, que vai ser projetado como residência à família de Eusébio Güell, seu mecenas, seu principal cliente. Temos o Colégio das Teresianas, que foi construído para alojar um colégio e um convento para a Companhia de Santa Teresa de Jesus. Temos a Casa Calvet, idealizada para o filho de Pedro Martir Calvet, também um próspero empresário do ramo têxtil. A Torre Bellesguarde, onde Gaudí vai construir um solar modernista, onde antigamente existia um castelo erigido por Martim I de Aragão, que era rei de Aragão e conde de Barcelona, no início do século XV. Temos o Parque Güell, que é um enorme jardim, onde Eusébio Güell teve a ideia de criar um tipo de um condomínio de luxo para as famílias abastadas de Barcelona. E aí nós temos exatamente um local onde a imaginação de Gaudí vai voar, Temos a Casa Batlló, que é uma das mais visitadas, é um dos mais artísticos edifícios de Barcelona. Nós temos as pedras arenosas de Montjuïc, que foram colocadas na casa. Montjuïc quer dizer o morro ou Monte dos Judeus, é a parte mais alta de Barcelona, e Gaudí vai se utilizar dessas pedras arenosas. E temos também a Casa Milà, ou La Pedrera, que é um dos símbolos de Barcelona, que possui uma imponente fachada ondulante em pedra e um telhado com esculturas e elementos surrealistas fantásticos. Vamos falar, então, rapidamente aqui da Casa Batlló, que está localizada no número 43 do Passeio de Gràcia, digamos assim, uma das mais elegantes avenidas de Barcelona. Conta com 7 pavimentos, O primeiro andar, que é justamente onde nós vemos esse grande janelão, ele tinha sido concebido para a moradia dos proprietários. E nós temos esta fantástica sacada com formas ósseas, que representam, na verdade, fêmures, e um janelão que se abre totalmente para o exterior. Ela também é conhecida como Casa de los Huesos, Casa dos Essos, ou Casa Desbadal, dos Bocejos. E é muito interessante porque cada um tem uma interpretação, digamos assim, sobre essa Casa Batlló de Gaudí. Alguns dizem que realmente parece uma grande boca aberta bocejando. A próxima, por favor. Então, originalmente, esse edifício que vocês veem aqui no cantinho, ele vai ser construído em 1877 por um dos professores de Gaudí, Emílio Salas Cortés, vai ser adquirido por Dom José Batlló e Casanovas, que é também um industrial do ramo têxtil na cidade, e vai ser reformado por Gaudí entre 1904 e 1906. Ele está situado num quarteirão aqui, que é chamado Quarteirão da Discórdia, La Manzana de la Discórdia. Por quê? Nesta época, em pleno modernismo catalão, justamente esses arquitetos queriam competir entre si para ver quem criava um imóvel mais diferente, mais bonito. E justamente aqui nós temos a Casa Batlló, imediatamente à sua esquerda a Casa Matler, e bem no cantinho a Casa Lleó Morera,
que eram justamente essas 3 casas que chamavam a atenção e também se diferenciavam de toda a arquitetura, né, da época, aquela arquitetura bem convencional de uma época industrial de Barcelona. A próxima, por favor. Aqui nós vamos ter algumas curiosidades sobre a Casa Batlló que vale a pena a gente ressaltar. Nós temos aqui a difusão criativa da luz, né? A luz natural chega a todos os lugares, graças a uma clarabóia principal que ela tem e por onde a luz se distribui. Pode-se notar que nesses pátios, vejam, os azulejos superiores, eles são mais escuros que os inferiores, e as janelas aumentam de tamanho nos andares inferiores. Com essas ideias inovadoras, o Gaudí conseguiu distribuir a luminosidade para que essa atingisse igualmente todos os lados do pátio. E luminosidade, digamos assim, iluminação natural, ventilação natural, são elementos que fazem parte de uma corrente, de um movimento da época chamado higienismo, onde os arquitetos, os artistas, os construtores tinham a preocupação de trazer formas mais salubres de vida a essa população que migrava do campo para a cidade, em plena época de desenvolvimento industrial de Barcelona, principalmente no campo têxtil, né, na área têxtil. Por isso que nós vamos ter prósperos empresários do ramo têxtil nessa época. Gaudí também cria esse sistema de ventilação eficiente, onde se podia controlar a entrada do ar através dessas janelas, né? A próxima, por favor. Temos uma experiência aquática, como o próprio Gaudí dizia. Ele colocou esse vidro tipo catedral em todas as grades do edifício para que se tivesse justamente essa percepção que se estivesse num ambiente aquático. Tanto que o grande salão, o salão principal, que era o salão da moradia da família Batlló, ele vai ser todo concebido de acordo com as 20 mil léguas submarinas, né, de Júlio Verne, que é um dos, digamos assim, autores preferidos de Gaudí. Falamos um pouco do ventre da baleia, que se encontra no sótão, muito interessante, onde o Gaudí vai utilizar os seus arcos em catenária, esses arcos parabólicos. Esta parte da casa, ela servia como lavanderia. Hoje, obviamente, ela serve, tem outros intuitos, né, tem outros objetivos, eles alugam para vernissagens, para outro tipo de atividade. Mas o que a gente nota, justamente, é que parece que nós estamos dentro do ventre de uma baleia. Vamos falar rapidamente, então, da Casa Milá, que vai ser construída por Gaudí para o casal Père Milá e Roser Seguimond, aí que dá o nome ao edifício, né? Esse edifício que é com essa rocha toda ondulada, ele realmente dá essa sensação de que a gente está numa pedreira, tanto que essa construção ganhou o apelido de La Pedreira por esse seu aspecto exterior. É a última obra civil de Gaudí e vai marcar totalmente a sua ruptura com o padrão arquitetônico da época. As chaminés que nós temos no telhado, algumas delas são revestidas em trencadis, feitos com cacos de vidro e garrafas de champanhe, como no caso dessas que vocês podem ver na foto. A próxima. Nós temos, então, essa abertura, esse pátio aqui todo ondulado, circular, justamente com a preocupação do aproveitamento da luz natural e da ventilação natural. É um edifício de 9 níveis também. E nós temos também um sótão, vejam, muito parecido com aquele que nós vimos da Casa Batlló, com os arcos em catenária também, são 270 arcos que sustentam o telhado, e também era uma área comum de lavanderia para os apartamentos. Aqui nós temos à direita as chaminés em estilo futurista. A próxima, por favor. Aqui nós chegamos no Parque Güell, é um terreno de mais de 17 hectares no bairro de La Salut. Aí, essa montanha onde está o Parque Güell se chama Montanha Pelada, justamente onde Eusébio Güell quis construir esse condomínio, inspirado nos conceitos de cidades-jardins inglesas que já existia, para buscar justamente um refúgio junto à natureza e proporcionar à elite barcelonesa um local agradável para morar. Gaudí vai trabalhar nessa construção durante
14 anos, de 1900 até 1914. Ele se muda para o local, mora lá até a sua morte em 1926. E hoje, onde ele morava, a sua antiga residência, abriga o Museu Gaudí, desde 1963. Próximo. Temos aqui uma grande escadaria com 33 degraus, que nos leva a uma sala hipóstila. Sala hipóstila quer dizer que tem um teto sustentado por colunas, que deveria originalmente abrigar um grande mercado de frutas e verduras orgânicas. Naquela época já havia essa preocupação. Nós temos aqui 3 fontes nessa escadaria. A primeira, que contém um compasso e um esquadro, tanto que alguns críticos dizem que poderia ser uma referência à maçonaria, mesmo por causa dos 33 degraus, 33 seria o grau máximo da maçonaria, mas isso é uma informação que Gaudí não confirma. A segunda é uma cabeça de réptil, que foi inspirada no sardão, que é um tipo de réptil muito comum na Catalunha, que inclusive habitava esse terreno na época da construção do parque. E o último, nós temos o Eldrac. Próximo, por favor. Esse Eldrac, que é a salamandra de Gaudí, que se tornou o símbolo do parque e um dos símbolos da cidade de Barcelona. Geralmente ele é interpretado como mitológico dragão do Piton, né, do templo de Apolo, justamente pelo formato da sala hipóstila, mas alguns também dizem que ele pode ter a ver com a serpente mitológica dos alquimistas, mas também nós não temos informação a respeito disso. Próximo, por favor. Chegamos finalmente à Sagrada Família, que é a obra-prima e máxima de Gaudí. Vai ser iniciada em 1882, através do projeto do arquiteto Francisco de Paula de Villar. Em 1883, um ano depois, com apenas 31 anos, o Gaudí assume a construção do templo. Ele vai dedicar os seus últimos 15 anos exclusivamente à construção da Sagrada Família, e é justamente um período onde ele se torna uma pessoa extremamente reclusa, muito recluso, ou seja, de um dandy, como ele era visto, de uma pessoa de gosto refinado, muito afeito às festas. Ele se torna uma pessoa bastante religiosa e reclusa nesses últimos 15 anos em que ele se dedica à construção da Sagrada Família. Assim, chegamos ao fim de mais um programa. Acredito que tenha sido do agrado geral com essa explanação. Certamente nós precisaríamos ficar muito mais tempo, porque são 2 professoras com imenso conhecimento, mas nosso tempo é limitado. Então, agradecemos a todos e um bom programa para os espectadores do canal universitário da TV PUC. Muito obrigado a todos.